3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez, com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje estamos recebendo aqui, pela primeira vez, né? Uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é. É Rosana Zorini, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, que por acaso é minha esposa. E hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, muito sério, né? Nós estamos no mês de setembro, né? Porque é o Setembro Amarelo, mês da prevenção, né, contra o suicídio, e ela vem falar para a gente sobre o suicídio, a visão, né, espírita, né, os problemas espirituais decorrentes, né, do suicídio na visão espírita. Então nós vamos entender aqui, compreender
as causas, né, e as consequências, né, de um suicídio, e o que fazer para ajudar, para evitar que isso aconteça. Então vamos bater um papo legal sobre isso aqui. Muito importante, muito sério, que é esse mês que depois ela vai falar aqui para a gente, das estatísticas. A coisa é muito séria, no Brasil e no mundo. Então, daqui a pouco nós vamos bater um bate-papo com ela. Semana que vem vou receber meu amigo Paulo Jorge, né? E o tema dele, lá dos Trabalhadores de Jesus também, e vai ser o tema dele, Jesus renovando atitudes. Então eu queria comunicar às pessoas, aos amigos, né, que sempre vêm em nosso programa, de toda Cabo Frio, pelo Facebook, lá no meu querido Jardim Esperança. A partir de segunda-feira que vem, dia 30 de setembro, o nosso programa vai começar 1 hora mais tarde, ou seja, às 19 horas. Então, toda segunda-feira agora, às 19 horas, programa Espiritismo em Foco, tá? Vai ter uma mudança aqui na grade da TV, que é uma mudança que vai beneficiar muito, que vai ajudar muito, vai melhorar muito a nossa TV. Então, nós vamos começar, então, a partir toda segunda-feira, às 19 horas. Então, avisa aí seus amigos, aos amigos aqui do Facebook, que nós estaremos a partir do dia 30, segunda-feira que vem, às 19 horas, ok? Vamos falar, então, das palestras dos Ceareiros do Bem esta semana. Dos Ceareiros do Bem, não, de todas essas casas espíritas, né? Nos Ceareiros do Bem, nós vamos receber a Kátia Guzmão, lá do SEAC, né? Ela vai falar para a gente sobre preconceito, a grande barreira entre os espíritas e os ensinamentos do Cristo, que é um tema também muito importante. No Amor e Caridade, sexta-feira às 20 horas, agora, dia 27, Princípio Inteligente e Sua Evolução, com meu amigo Edgar Mainardi, lá do Trabalhador de Jesus. E no domingo, dia 29, às 10 horas da manhã, as modernas Betsaidas, que é a Marceli Feliz, lá do Trabalhador de Jesus. Vamos ver aqui a palestra do Trabalhadores de Jesus. Quarta-feira agora, dia 25, meu querido amigo Marcelo Turra, e o tema dele vai ser Coragem da Fé. Estará no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens 13 a 16. E no domingo, às 18 horas, Regina Veneno, lá da UCEJA de Araruama, vai falar sobre como aproveitar bem uma encarnação. Eu gostaria de saber isso aí, hein? Então, hoje, daqui a pouco, na Casa René Peça, às 20 horas, vai ser a minha querida amiga Eriliane Lima e José Ricardo, né, que são lá da Casa René Peça, e vão falar sobre evangelizar-se para evoluir. Então, daqui a pouco, às 8 horas, na Casa René Peça. Imperdível. Então, nós vamos passar rapidinho o apoio cultural para nós já voltarmos para conversar com a Rosana sobre o tema de hoje, suicídio e suas consequências espirituais na visão espírita. Vamos falar do Setembro Amarelo. Já, rapidinho. de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado.
e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, voltamos do nosso apoio cultural. Então vamos pedir então para que a Rosana faça uma oração para todos nós, aqui no estúdio, vocês aí em seus lares, para que possamos entrar numa sintonia boa, que os espíritos amigos responsáveis pelo nosso programa possam nos intuir, para que a gente faça um programa que seja, né, que consiga esclarecer o máximo as pessoas. E caso você tenha dúvida, queira fazer alguma pergunta, manda um zap para a gente pelo telefone 999-69-1632. Bota para a gente aí na telinha aí, por favor, Heitor. E você também, que a Rosana vai responder com todo carinho. Então, nosso telefone é 999-69-1632. Está aí na telinha o telefone. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer uma pergunta, pode fazer. Então, vamos fazer a oração então agora com a Rosana. Amigo Jesus, nosso irmão mais velho, o médico das nossas almas, os nossos mentores individuais, responsáveis por esse trabalho de divulgação. Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, responsável pelo hospital
e Universidade do Vale dos Suicidas. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos tratando desse assunto. Agradecemos toda a amorosa presença, o amoroso cuidado dos nossos amigos espirituais. Que nós possamos estar ligados a eles e que nossa voz seja apenas um microfone da mensagem que eles trazem para todos nós, nesse momento ímpar que a nossa humanidade está passando. Abençoe-nos a todos, como também ao nosso esforço de sermos melhores a cada dia. Que assim possa ser e graças a Deus. Graças a Deus. Então, já temos algumas pessoas assistindo aqui, Luciane Lourenço, Karine Silveira, Paulo Morvan Vasconcelos, já estão aqui no Facebook nos assistindo e vocês aí nas suas casas. Bom, o tema de hoje é as consequências espirituais, né, do suicídio na visão espírita. Nós estamos falando de setembro, né, Rosana? Setembro Amarelo. A gente ouve você falar porque mês de setembro é o mês que se fala da prevenção do suicídio. Mas por quê? Por que Setembro Amarelo? Por que esse mês? Como surgiu isso? Qual o significado disso tudo aí? Então, fala pra gente aí. O mês de setembro foi escolhido para ser o mês mundial de prevenção ao suicídio, porque essa campanha começou em 2003, no mundo inteiro, no dia 10 de setembro. E por que a cor amarela? Porque em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, Mike M., suicidou-se dentro do seu próprio carro, que era um carro amarelo, que ele havia reformado e pintado. No dia do funeral, os seus amigos e companheiros distribuíram vários cartõezinhos com mensagens encorajadoras e consoladoras para aqueles que pudessem estar passando pelos mesmos dramas íntimos que o Mike poderia estar passando. Porque, apesar dele ser aparentemente um rapaz muito alegre, muito amigável, muito bondoso, muito prestador, ele devia passar por angústias, por sofrimentos que não deixava transparecer. E isso foi o que, aparentemente, o levou ao suicídio. Mais tarde, seus pais iniciaram uma campanha por todos os Estados Unidos, chamado Yellow Ribbon, ou Fita Amarela, em que eles se colocavam à disposição das pessoas que estivessem em sofrimento. Então, aqui no Brasil, essa é uma iniciativa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Associação Brasileira de Psiquiatria e Conselho Federal de Medicina. Ok, então, tudo, se não me engano, era um Camaro, né? Acho que era um Mustang 68, Mustang que amarelo. ele mesmo reformou e pintou. Ok, então isso foi crescendo e se tornou o Setembro Amarelo, né? Então, vamos começar então a entender como que aparece, como que surge, como é que as coisas... tudo tem um início, né? Sim. Então eu queria saber quais são as principais e os atuais dados sobre suicídio. Estatística no mundo, no Brasil, do suicídio, para a gente poder ter uma ideia de como a coisa é muito séria. Então, segundo as estatísticas, as últimas, cerca de 800 mil pessoas suicidam-se a cada ano no mundo. E o Brasil está em 8º lugar. A cada 40 segundos, uma pessoa consegue concretizar o suicídio. Só que o número de tentativas de suicídio é pelo menos 3 vezes esse número. Ou seja, pelo menos 2.400.000 pessoas tentam tirar a própria vida todos os anos. E o mais grave disso é que o índice maior ocorre na juventude, entre os 15 e os 24 anos. Mulheres tentam mais suicídio do que homens.
Só que os meios pelos quais as mulheres tentam se matar são meios mais leves, tipo assim, uso de medicamentos, formicida, às vezes corta as veias. Os homens, eles conseguem efeitos mais imediatos, porque eles usam meios mais graves, tipo armas de fogo, enforcamento, e muitos deles jogam-se de grandes alturas. Também há um número muito grande de suicídio entre crianças, entre 10 e 14 anos de idade. O país que tem o maior índice de suicídio do mundo inteiro, até pedi a Renato para confirmar isso, porque eu achei muito alto esse índice, é a Índia, com 258 mil óbitos por suicídio por ano. Isso dá mais do que 20 mil óbitos por mês. Se a gente for dividir 20 mil por 30 dias, é um número absurdo. Mas, enfim, essas são as estatísticas que não são tão reais, porque muitos casos de suicídio que são efetivados, eles são subnotificados. Ou porque os serviços de saúde que fazem esse atendimento não fazem um relatório adequado, ou porque a família, envergonhada, pede para que não seja divulgado, ou porque a imprensa não divulga, porque não tem acesso a essas informações. Então, a gente pode considerar que 800 mil óbitos, a gente poderia acrescentar aí pelo menos mais uns 20%, que chega quase, então, a 1 milhão de óbitos por ano no mundo inteiro. É muita gente, né? Aqui está falando que, já pesquisando aqui, né? Quase 40% dos suicídios femininos acontecem na Índia. Então, é verdade, né? É verdade. E, na Índia, um estudante suicida-se a cada 55 minutos. Daqui, ó, é só você pesquisar aí no Google. Então, a coisa é muito séria, né, Rosana? Muito séria. E a gente tem que parar, pensar e começar a prestar atenção. Então, um outro dado interessante é que o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que tem o maior índice de suicídio. Rio Grande do Sul. Então, a coisa é muito séria mesmo. A gente tem que estar atento, porque nós temos famílias, nós temos filhos estudantes, temos jovens, temos amigos. Então, é um dever de cada um de nós começar a prestar atenção nisso. Nos sinais. Sim. Agora, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, para a gente começar depois a desenvolver mais. Parece que o suicídio ele é acompanhado, ele é cercado de muitos mitos, né? E quais seriam esses mitos aí para que as pessoas possam entender e compreender melhor isso? Então, só para a gente se colocar melhor nessa explicação, mitos são crenças comuns, que são baseadas em crenças, mas que não têm nenhum fundamento objetivo ou científico. Os mitos mais comuns são: as pessoas que tentam se matar estão apenas tentando chamar a atenção. Isso é falso, porque a pessoa pode estar passando por um momento difícil na vida, pode estar passando por um conflito, pode estar passando por um trauma, pode ter sofrido um abuso, pode estar passando por um momento de estresse pós-traumático, pode se sentir não adequada no seu ambiente, pode ter uma baixa autoestima. Então, quando ela pensa em se matar, e quando ela chega a concretizar, ou quando ela ameaça se matar, a gente nunca deve desvalorizar essa conversa. Porque quando alguém fala em se matar, ela já pode estar arquitetando o seu suicídio. Um outro mito é que o suicídio acontece sem aviso. Isso também é um mito, ou seja, não tem fundamento isso. Normalmente, as pessoas que querem se matar, que têm essa tendência, ou que têm essa ideação, a gente chama de ideação, porque são ideias, são as monoideias. E elas ficam pensando naquilo o tempo inteiro e vão arquitetando o seu suicídio. Então, ele não acontece sem aviso.
via de regra, as pessoas enviam algumas informações ou dão algumas dicas de que elas estão em sofrimento. Então, quando o suicídio acontece, ele já estava, de alguma forma, avisado. É verdade. Então, Mas um mito é que o suicídio só acontece com os outros. É um mito falso. O suicídio não escolhe nem classe social, não escolhe raça, não escolhe condição financeira, não escolhe idade, não escolhe condição financeira, social, econômica, não escolhe país, não escolhe ambiente, não escolhe sistema de governo. O suicídio acontece entre todas as raças, em todos os lugares do mundo, desde os mais civilizados até os mais remotos. Um outro mito é que a pessoa que tentou cometer o suicídio uma vez não voltará a tentar. É falso também. Quem tentou cometer o suicídio uma vez tentará muitas outras vezes até que ela consiga concretizar, a menos que ela seja socorrida. E a Organização Mundial de Saúde diz que 94,6% de todos os casos de suicídio poderiam ser evitados. E que as pessoas que pensam em suicídio, que cometem o ato, elas estão passando por algum sofrimento psíquico, algum transtorno mental, que tem tratamento e que, se essa pessoa recebesse esse cuidado, esse tratamento a tempo, ela não cometeria o ato. Vale lembrar também que, quando a pessoa pensa em suicídio e concretiza o ato, ela não está pensando em matar o corpo, ela quer matar o sofrimento, ela quer matar a angústia, ela quer matar a dor, porque, no fundo, todos nós temos um instinto de conservação. E o instinto de conservação, ele nos impede de destruir o corpo. Mas, às vezes, a ideação suicida é tão grande, o sofrimento é tão grande, que ela passa do pensamento ao ato. Um gesto até impulsivo, muitas vezes. E um outro mito é que a gente não deve falar sobre suicídio para uma pessoa que, de alguma forma, deu alguma dica de que ela está pensando em se suicidar. Porque isso, de alguma forma, estimularia nela a ideia, alimentaria nela ainda mais a ideia. Isso também é um mito. Na medida em que alguém que a gente conhece se aproximar de nós ou, de alguma forma, dar a entender que ela quer se suicidar, que ela está pensando, ela está idealizando, a gente deve, sim, conversar com essa pessoa, chamá-la para um papo, sem criticar, sem julgar, sem aconselhar, sem ameaçar, mas, assim, num papo bacana, num papo acolhedor, tentando entender, colocando-se disponível para ajudar essa pessoa, para orientá-la ou para ajudá-la a procurar um serviço de atenção psicossocial. Então, quer dizer, esses possíveis aí, esses mitos aí, a gente ouve muito isso, né? No dia a dia aí, as pessoas comentando. E eu percebo que, muitas vezes, as pessoas, quando ouvem falar isso, a pessoa começa a dizer, isso aí que é charminho. É frescura. É frescura. Está querendo aparecer. Está querendo aparecer, quer chamar atenção, que está querendo ganhar alguma coisa em troca, né? As pessoas, a gente ouve isso, mas não é bem assim, não é assim que a gente deve pensar, né? A gente deve sempre procurar pesquisar para saber se realmente a pessoa está sofrendo. A gente tem que se colocar à disposição dessa pessoa. Olha, eu estou percebendo que você tem andado meio triste, meio amuado, está se isolando muito. Você está pensando em fazer alguma coisa com você? Como assim? Você está pensando em fazer alguma coisa, tipo, tirar a sua vida? Normalmente a pessoa leva um choque, porque ela estava pensando nisso. Olha, eu quero te dizer que eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser, você pode dividir comigo isso que está te angustiando. E eu percebo também que essa sua dor deve ser tão grande, maior do que você pode suportar, que parece que você está enxergando o suicídio como única saída. Mas eu quero te dizer que existem muitas saídas e eu estou aqui à sua disposição. Sem essa de julgar, de condenar, de dizer que é frescura, que
que a pessoa quer aparecer, ou que ela quer ganhar alguma coisa em troca, ou que ela quer fazer chantagem emocional, é sério. Ela não está fazendo chantagem emocional. Ela não está querendo aparecer. Ela está, de fato, pensando em tirar a própria vida. É como se ela se sentisse encurralada. É como se ela se sentisse, assim, num túnel escuro, sem nenhuma luz, onde ela não pudesse vislumbrar que esse túnel tem uma saída. Então, ela pensa, bom, está tudo acabado para mim, não tem jeito, eu sou um zero à esquerda mesmo, ninguém vai sentir a minha falta, ninguém se preocupa comigo, se eu desaparecer do mundo, não vai fazer falta. Vai ser menos um na vida para perturbar. Isso é muito sério, né? Então, eu gostaria de saber mais, e as pessoas que estão nos assistindo também, alguns sinais e sintomas, né, que demonstram que alguém está com a intenção de suicidar. Tem mais alguma coisa que você possa complementar? Existem alguns sinais que são visíveis. Outros são silenciosos. Mas tem alguns sinais que a gente pode prestar atenção neles e começar a pensar que aquela pessoa pode estar pensando em se suicidar. Existem sintomas verbais, do tipo, quando a pessoa diz, eu quero me matar, eu quero morrer, eu gostaria de dormir e não acordar nunca mais, eu gostaria de dormir o sono eterno, eu gostaria de me enfiar num buraco e não ver mais nada, eu gostaria de ir para dentro de uma caverna, ir para um lugar longe, que eu não tivesse que falar com ninguém, não tivesse que me preocupar com nada, eu vou cometer o suicídio. Aí a gente já tem que ficar com todos os alertas ligados. Porque quando ela chega nesse ponto, ela já pensou muitas e muitas vezes. Aquele sofrimento já consumiu muito ela. Ela já está com o coração muito apertado. Ela já não está vendo mais saída. Ela já está se sentindo sozinha no mundo. Uma outra fala é quando a pessoa diz, eu estou me sentindo tão cansada, eu não tenho mais ânimo para continuar, a vida para mim não faz nenhum sentido, eu não vejo objetivo, eu não sei para que eu nasci, eu não sei o que eu estou fazendo aqui no mundo, se eu morrer não vai fazer falta nenhuma, ou eu fui rejeitada, pela minha mãe desde o ventre, ou seja, se eu fui rejeitada porque eu já não valia nada mesmo, eu não valho nada, eu não presto para nada, eu nunca vou ser nada na vida, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu nunca vou ser feliz. Isso é um sintoma verbal. Mas existem alguns sinais comportamentais, também muito importantes. Eles são silenciosos, mas eles dizem muito desse sofrimento, que são isolamento. A pessoa começa a se isolar. Ela já não quer mais estar com a família, ela não quer mais estar com os amigos, ela não quer mais estar com a turma, não quer mais ir à escola, ou não quer mais ir trabalhar, ou ela não quer mais fazer dever, ela fica muito tempo dentro do quarto, não quer se alimentar, ou se alimenta demais, tem um sono irregular, dorme demais ou dorme de menos. Temos que observar também qual é o tipo de acesso que essa pessoa está fazendo. Se é menor de idade, se está sob a nossa responsabilidade, cabe a nós, como pais e responsáveis, fiscalizar o que os nossos filhos estão vendo. Não importa se eles vão brigar, se eles vão xingar, nós temos essa responsabilidade moral e espiritual. Observar, procurar identificar o que eles estão acessando. Porque pessoas que estão com ideação suicida juntam-se a grupos nas redes sociais que também estão com a mesma ideação suicida. Então, existem sites que ensinam como se matar, que ensinam como se cortar, ensina como se matar, ensina o passo a passo, ensina como se cortar, e ensina como planejar, ensina como se matar sem deixar rastro. A gente tem que fiscalizar, acessar o que os nossos filhos, netos
Irmãos, bem... pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, até maiores de idade, mas que convivem conosco, o que essas pessoas estão acessando. Um outro aspecto, um outro sinal comportamental é o desinteresse. A pessoa perde o desinteresse por estudar, por fazer ginástica, por conviver em família, por sair, por se divertir, por tomar banho. Tem gente que não quer mais tomar banho. Isso é um sinal de que ela está num sofrimento psíquico gravíssimo. Gravíssimo. E ela está sob uma influência perniciosa, ela está num processo obsessivo muito sério. A gente vai falar mais adiante de como as influências espirituais, elas têm um percentual grande no índice de suicídios. Então, a pessoa deixa de fazer as atividades de que gosta. É verdade. Perde o interesse de sair, de passear, de se arrumar, de namorar, de estar com os amigos, de estar com a família, de estudar. Um outro aspecto, a alimentação. Ou ela começa a fazer crises de bulimia, de anorexia, ou começa a comer demais. Desenvolve uma compulsão alimentar. Um sinal que precisa ter muita atenção da nossa parte. Mudança de sono, a gente já falou. Ou dorme demais, ou tem insônia. A agressividade. Isso é muito comum no caso de jovens. Assim, jovens, em geral, que estão, assim, entrando na adolescência, estão passando pela adolescência, a agressividade é até um aspecto muito comum. Eu não diria que é saudável, mas é muito comum. Faz parte do processo de amadurecimento, é quando aquele ser, ele começa a se desligar. A gente usa um termo próprio, que ele começa a se diferenciar. Ele faz um processo de diferenciação, ou seja, ele começa a perceber que ele não é mais a extensão do pai, ele não é mais a extensão da mãe, ele não é mais a extensão da família. Ele é um ser único, com percepções diferentes, com entendimentos diferentes, com objetivos diferentes, às vezes até muito diferentes daqueles objetivos que os pais ou responsáveis tinham a respeito deles. Então, nesse momento, eles são muito questionadores, eles querem mudar o mundo, eles acham que os mais velhos não sabem de nada, que são retrógrados. Então, essa rebeldia é até certo ponto saudável. Agora, se for muita agressividade, a gente tem que começar a ficar atento. Pode ser que essa agressividade seja uma forma dela direcionar algum trauma ou algum sofrimento psíquico pelo qual ela passou. Ela pode ter sido abusada, essa pessoa. E essa pessoa ela pode também... ter sofrido um bullying. Isso aí que eu ia perguntar. Ela pode bullying. ter sofrido ou estar sofrendo na escola, principalmente, bullying, acontece isso. Aí, como ela se sente incapacitada por qualquer motivo de revidar esse bullying em relação ao agressor, porque isso é uma agressão, ela normalmente desconta essa agressividade dentro de casa. A gente precisa ficar atento para saber o que está acontecendo. Muitas vezes também, o jovem, ou qualquer pessoa, ela apresenta traços de depressão. A gente, às vezes, pensa que isso é uma rebeldia. Não quero tomar banho hoje. Hoje eu não quero comer. Hoje eu não quero sair, eu não quero... Então, a gente, às vezes, acha que é rebeldia. Não. Pode-se estar estabelecendo um quadro de depressão, que começa sutilmente e pode se tornar uma depressão grave, não é? No geral, os sintomas de depressão, leves ou mais graves, podem ser sinais de que a pessoa está em risco. Porque as pessoas que se suicidam, normalmente, algumas delas, né, elas vêm num crescendo de ansiedade, elas vêm num crescendo de tristeza que pode desencadear numa depressão, e se for uma depressão grave, ela encontra a saída no suicídio. Bom, então, nós sabemos, você vai falar mais para frente, das causas espirituais, isso aí mas você, por exemplo, eu estou em casa, tenho lá um filho, e eu começo a perceber tudo que você falou aí, esses sinais. Aí eu
conseguir perceber que existem alguns sinais que ele está me dando de que ele vai tentar um suicídio. Aí eu pergunto para você agora, que todos querem saber, o que eu devo fazer quando eu percebo esses sinais? Quais medidas que eu tenho que tomar? Os especialistas dizem que 96,4% dos suicídios poderiam ser evitados. Porque o suicídio se configura, de alguma forma, num transtorno temporário do equilíbrio mental. Então, quando a gente percebe que o nosso filho ou um parente nosso está com um desses sinais ou sintomas, a primeira atitude que a gente tem que ter é abordar essa pessoa, conversar com ela, colocar-se à disposição numa postura acolhedora. A pior coisa que a gente pode fazer para uma pessoa que está pensando em suicídio é falar: sai desse quarto, você está querendo aparecer, levanta, vai lavar um tanque de roupa, vai trabalhar, vai estudar. Ou, você é tão jovem, você é tão bonito, você tem tudo de bom e do melhor, não tem justificativa para você ficar assim, sai daí, eu não vou admitir. Então, a primeira coisa é procurar ter uma atitude acolhedora. Nem sempre a gente tem essa atitude. Nós, enquanto pais ou responsáveis, a gente, no primeiro momento, a gente acha que realmente o jovem, principalmente jovem, que o maior índice de suicídios é entre crianças e jovens, a gente acha que ele está, assim, meio mole, está se entregando, está fazendo corpo mole, como a gente diz, não é? Mas, então, a gente faz o quê? Faz uma abordagem com uma postura acolhedora, segurando o julgamento. A gente quer julgar. A gente tem o hábito de julgar, de condenar, de adivinhar o que a pessoa, tentar adivinhar o que a pessoa está passando. A gente não sabe o que ela está passando, né? A gente pode começar a conversa do tipo: eu estou muito preocupado com você. Eu estou percebendo isso. Você está passando por alguma coisa? Aí você diz o que você está percebendo, tá? Você está passando por algum problema? Está acontecendo alguma coisa na sua vida? Aconteceu alguma coisa? Você está com algum bolo emocional? Você passou por algum transtorno? O que aconteceu na sua vida? Eu quero te dizer que eu estou aqui com você. Eu estou ao seu lado. O que quer que tenha acontecido, eu estou aqui para lhe ouvir e para lhe ajudar. Ou, quando a gente percebe, a gente também pode iniciar uma conversa. Como você está se sentindo hoje? Eu estou percebendo que você ficou mais tempo na cama. Ou eu percebi, à noite eu acordei para ir ao banheiro, percebi que as luzes estavam acesas. Ou que você ainda estava com o celular ligado. Está acontecendo alguma coisa? Você gostaria de dividir comigo? Talvez a pessoa não tenha intimidade, ou não se sinta bem confortável para conversar com a gente. Mas a gente tem, assim, a possibilidade de encaminhar essa pessoa para um profissional capacitado. Orientá-lo ou levá-lo mesmo, se propor a acompanhar essa pessoa a um psiquiatra, porque, às vezes, a pessoa precisa de um medicamento. Porque o medicamento, chamado tarja preta, ela vai atuar no mecanismo cerebral, no eixo dopamina-serotonina, porque pode ser que essa pessoa ela esteja com alguma deficiência nessas conexões cerebrais, nas chamadas sinapses cerebrais. E, às vezes, o medicamento ajuda a corrigir essa deficiência ou esse desequilíbrio dessas sinapses. Isso num primeiro momento. Isso não quer dizer que aquele nosso familiar, aquele nosso amigo, vai ficar tomando medicamento a vida inteira. Porque esse tratamento medicamentoso, ele precisa ser acompanhado por um tratamento de psicoterapia. É necessário, é fundamental, é condição sine qua non que essa pessoa
seja orientada a buscar um profissional que estudou durante 5 anos e tem uma escuta diferenciada, é capaz de entender, é capaz de acolher, é capaz de escutar qualquer coisa, absolutamente tudo, sem julgar, sem condenar, sem aconselhar, sem culpar, sem, vamos dizer assim, ameaçar essa pessoa. Então, esse familiar, então, que quer ajudar o seu familiar que está pensando em se suicidar, orientar a que, normalmente, esse tratamento ele é oferecido pelo Sistema Único de Saúde para quem não tem condições de arcar com esse tratamento. Mas também muitas igrejas hoje em dia, muitos centros espíritas, muitas igrejas de várias denominações religiosas fazem esse acolhimento. No centro espírita, a gente faz o acolhimento fraterno, a gente encaminha para o tratamento espiritual. Nas igrejas evangélicas e nas igrejas católicas, eles também têm algum tipo de tratamento, que eu não sei exatamente qual é, mas algumas igrejas disponibilizam um serviço gratuito de atendimento psicoterápico. Então, se essa pessoa, esse sujeito, for atendido a tempo, o suicídio que ele estava planejando pode ser evitado. Ok, nós vamos dar mais de novo o aviso, né, que eu dei no início do programa, que a partir do próximo programa, segunda-feira que vem, dia 30, o nosso programa começará às 19 horas, tá? Por um ajuste de agenda aqui na nossa TV, nós vamos começar às 19 horas e as pessoas, né, muitas pessoas que gostam do nosso programa, mas que não assistem porque estão trabalhando nesse horário, estão saindo dos seus empregos, então agora, a partir das 19 horas, terão mais oportunidade de assistir ao vivo o nosso programa, porque nós temos que acomodar aqui a nossa grade da TV, que graças a Deus a nossa TV está crescendo, está melhorando a cada dia, e nós temos que fazer esses ajustes, tá, aqui na nossa grade. Então, a partir de segunda-feira que vem, dia 30, o nosso programa vai começar às 19 horas. Então, avise a seus amigos, a todas as pessoas conhecidas, que nós estaremos 19 horas a partir de segunda-feira que vem. Nós vamos passar um apoio cultural agora rapidinho para a Rosana tomar uma aguinha aqui e voltamos já já. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram, assim, a primeira reunião espírita. Estava, então, fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar
seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, meus amigos, nós voltamos no nosso apoio cultural. Então, a Rosana vai dar uma complementação aí desses casos aí, que você falou aí, dos Sinais, dos sintomas sinais, e como sintomas, fazer, né? Como fazer. Então, é importante deixar a pessoa falar, porque a fala cura. A fala esvazia a angústia que a pessoa está
está sentindo, mas uma fala tranquila, sem julgar, sem interromper, sem condenar, sem criticar, deixar a pessoa falar. Importante também a gente saber se a pessoa tem algum tipo de arma em casa, porque se ela é menor de idade e a gente está num serviço de atendimento psicoterápico, e esse jovem ou esse menor de idade, ou essa pessoa comunica a gente que está pensando em se matar sim, e que tem uma arma dentro de casa, a gente tem obrigação moral de alertar a família. Se a pessoa pensa em se matar com faca ou sei lá o quê, a gente tem obrigação moral também de alertar a família. Porque se ela tem um surto momentâneo, ela pode chegar a cometer o ato. Mais importante também, ao encaminhá-la para um serviço de atenção psicossocial, que acontece nas igrejas, como eu falei, nos centros espíritas, em algumas clínicas e algumas universidades, nos colocarmos à disposição para acompanhá-la a esse serviço e checar se ela está indo mesmo. Às vezes ela diz que vai e não vai. Tá? Então, basicamente, são essas condutas que a gente tem que ter. Ok, então vamos começar agora então, a entender o que o Espiritismo fala sobre isso. Então, como é que o Espiritismo então, vê o suicídio? Então, Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ele diz o seguinte, que a incredulidade, a simples dúvida em relação à continuidade da vida, a menor dúvida que seja a respeito do futuro, são os maiores incitantes ao suicídio. Porque pensemos bem, a pessoa está num sofrimento moral ou psíquico qualquer, espiritual, mental, e ela pensa que morreu, acabou tudo. Então, para que ela vai sustentar aquela dor ou aquele sofrimento se ela pode acabar com tudo de uma vez? Porque se ela vai morrer de morte natural ou se ela vai morrer pelo suicídio, não vai ficar fazendo a menor diferença. Então, ela prefere dar cabo da vida. Agora, na questão 943 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de onde vem esse desgosto, essa desmotivação para continuar a vida, para fortalecer-se moralmente, para enfrentar as adversidades e buscar uma saída para essas dificuldades. E os espíritos respondem que são efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. O que é isso? Aí a minha nora me contou ontem um caso, disse que foi muito divulgado na mídia. Muito. Eu não soube porque eu evito acompanhar esses dramas que acontecem. É que uma moça assim, de alto nível social, na Barra da Tijuca, ela foi rejeitada pelo noivo na véspera do casamento. Mas a festa já estava toda pronta, então ela casou-se com ela mesma, segundo as informações. Depois da festa, no dia seguinte, ela conversou com a mãe foi na cozinha preparar um lanche e ela se jogou, acho, do 11º andar. Ou seja, era uma menina que tinha absolutamente tudo, não lhe faltava nada no mundo material e ela teve uma decepção amorosa, que pode acontecer com qualquer um de nós. Ou seja, os pais não foram capazes de também satisfazer esse sonho que ela tinha de se casar. Então, ela estava mais do que saciada em vários aspectos e não estava preparada para enfrentar uma frustração. Muitos jovens de hoje, por defeitos da educação, eles não estão habilitados para enfrentar frustrações. São filhos ou filhas que foram criados pelos seus pais, recebendo absolutamente tudo, tendo todos os seus desejos e todas as suas vontades satisfeitas. Quando eles têm que enfrentar uma adversidade, uma frustração, eles não têm ferramentas morais e espirituais para enfrentar e dão cabo da vida. Mas Kardec também pergunta aos espíritos se muitos homens eles se suicidam também pelo abuso das paixões. O que são abuso das paixões?
São os vícios a que a gente se entrega. E aí a gente tem que abrir um parênteses para falar do suicídio indireto. Porque suicídio, para os espíritas, não é só se jogar de alguma altura, não é só se afogar, não é só dar um tiro na cabeça, no ouvido, não é só se envenenar. Muitos de nós, cometemos suicídios indiretos, através das nossas paixões. Por exemplo, quem é dado ao alcoolismo, ao tabagismo, à drogadição, às compulsões, compulsão por alimentação, compulsão por doce, compulsão por jogo, qualquer compulsão. Isso isso traz assim, uma tensão muito grande. Isso traz uma insatisfação muito grande, porque quanto mais um homem busca a saciedade, quanto mais ele busca tamponar uma falta, um vazio interior que ele tem com as paixões, mais dependente ele fica dessas paixões. E na medida em que ele percebe que quanto mais ele tenta se saciar com essas coisas externas e não se sacia, ele perde a vontade de viver, ele perde o interesse. Mas ele diz também que Kardec pergunta se esse homem ou essa mulher que se entrega às paixões, aos vícios, se ele é mais culpado, se ele é mais responsável pelo seu suicídio do que aquele que teve um ato desesperado, no momento assim, de desesperação. Se ele é mais culpado. E ele diz que sim, porque nem todos os suicídios são iguais. Cada suicídio é único, porque cada ser é único. Então, aquele que alimenta as paixões durante muito tempo, paixões que são prejudiciais ao seu corpo, que ele tem consciência disso, ele está se matando aos pouquinhos. Então, ele será mais responsabilizado do que aquele que, no momento de insanidade ou no momento de obsessão, ele vai e dá cabo da vida. Agora, Kardec diz também, quando a gente diz Kardec, é porque Kardec pergunta, na questão 952, os espíritos respondem que homens e mulheres que se deixam levar pelo abuso das paixões, ele comete não só um suicídio físico, orgânico, porque ele destrói o instrumento que Deus nos emprestou para a nossa evolução aqui na Terra, mas também ele comete um suicídio moral. Ele perde o controle dele mesmo enquanto ser espiritual, né? E, conforme a gente falou, as penas ou a repercussão que o suicídio vai provocar nos espíritos tem a ver com o tipo de suicídio, direto ou indireto, e também com a conscientização de que eles têm sobre as suas próprias atitudes. Ok. Isso é muito, muito importante. Bom, as causas espirituais para o suicídio. Porque nós vivemos, né, atualmente num mundo que muitas pessoas não acreditam na vida espiritual, na continuidade da vida após a morte, e as pessoas vivem só aquela vida material. É o que leva muitas pessoas a isso que você falou aí, né? As pessoas abusam, deixa a vida me levar e comete os mais, né, variados tipos de suicídios indiretos, de envenenamento do corpo, né? Não respeitam o seu corpo e acabam desencarnando. Antes da hora. Antes da hora. Né? Porque muita gente morre antes da hora. Então, tem esse problema também, que eu gostaria que você falasse sobre isso, e quais as causas espirituais que levam as pessoas também ao suicídio. Então, morrer antes da hora me lembra um livro do Irmão X. Eu gosto muito de contar esse caso, acho que eu já contei aqui, do Belarmino Bicas. O Belarmino Bicas era espírita, gente. Ele era espírita há muitos anos. Ele conhecia a doutrina espírita, ele era divulgador da doutrina, ele falava da doutrina espírita, ele trabalhava no centro espírita, mas até que ele trabalhava em reunião mediúnica, orientando os espíritos, então. Mas ele era um camarada de mau humor, mal-humorado, zangado, impertinente, grosseiro. E ele
Ele não suportava a menor frustração. Ele não tinha a menor paciência, ele não tinha a menor tolerância. Ele explodia à torta e à direito, com quem quer que seja. E ele teve aproximadamente 16.700 e alguma coisa momentos de explosão, não lembro bem o nome, ao longo de 20 anos. Pois ele chegou lá no plano espiritual como suicida. Por quê? Cada ato de explosão que ele tinha, cada ato de fúria que ele tinha, cada ato de grosseria que ele tinha, ele minava as suas energias físicas, orgânicas, espirituais e desencarnou, chegou lá como suicida indireto. Então, muitos de nós podemos chegar lá assim, viu? Quando a gente trabalha demais, se estressa demais, come demais, bebe demais, tudo que é demais, tudo que passa o limite do equilíbrio pode ser considerado como um suicídio indireto. E as causas espirituais do suicídio? Nós, espíritas, sabemos que todas as vezes que passa pela nossa ideia, uma primeira pequena ideia do tipo, estou cansado dessa vida, preferia dormir e não acordar mais, nós já estamos sendo influenciados de alguma forma pelos espíritos desencarnados. Espíritos esses que nem sempre são nossos inimigos. A gente tem que deixar isso claro. Mas, como diz o ditado popular, que a miséria adora a companhia, então imagina um suicida que está lá no mundo espiritual sofrendo horrores. E ele não quer sofrer, ou não. Mas digamos que ele esteja sofrendo horrores em consequência do seu próprio ato. Não necessariamente um suicida. Não pode necessariamente. Ser um espírito mesmo de um espírito mal que mesmo. esteja sofrendo, né? Então ele pode insinuar, estimular essa ideia. E se a gente acolhe essa ideia, uma primeira ideia, essa ideia pode crescer. Mas a gente tem que lembrar também que nós temos muitos inimigos do lado de lá. É isso aí. Mas a gente tem que deixar muito claro que eles só são nossos inimigos hoje porque nós fomos inimigos dele no passado. Eles só nos perseguem hoje porque, de alguma forma, eles foram nossas vítimas no ontem e não nos perdoaram. Então, eles querem a vingança, eles querem a desforra. E eles estimulam que a gente se mate para que eles tenham maior acesso a nós. E a esse respeito, no livro Vozes do Grande Além, psicografia do Chico Xavier, por vários espíritos, tem o caso Hilda. Eu gostaria de ler uma passagem do caso Hilda. A Hilda começa a dizer o seguinte: eu acalentei a ideia do suicídio com volúpia. Ou seja, a princípio passou uma ideiazinha, aquela ideia foi crescendo e depois era uma volúpia. E por meio dela, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos do passado, com os inimigos do passado, que falavam mais alto no presente. Eu refletia sobre o suicídio e eu pensava nele como uma porta libertadora. E eu ouvia os espíritos me sugerirem ideias tais como: acaba logo com isso, é tão fácil, toma um corrosivo, não vai acontecer nada, você vai parar de sofrer, você vai ser mais feliz, você vai se livrar disso tudo. E ela alimentou essa ideia durante muito tempo. Ela era uma obsidiada, como a gente diz, né? Ela sofria a perseguição de adversários residentes na sombra, e ela mesma alimentou essa ideia porque ela tinha uma ociosidade mental. Ou seja, quando a gente está com a mente vazia, diz o ditado popular, a mente vazia é a oficina do que não presta. Eu não vou dizer do coisa ruim, não, porque não tem coisa ruim, viu? Também não tem diabo. É a oficina dos nossos irmãos, que também estão na ociosidade. Então, mente vazia pode nos levar a ter ideias suicidas. Tem um outro caso também, que está no livro Instante da Vida, psicografia de Francisco Xavier também, pelo irmão X. Também conta o caso de uma irmã nossa. Tinha
42 anos de idade, era casada, bem casada, tinha um filho e se suicidou, tomando formicida. Ela começou a alimentar aquele pensamento, porque ela desconfiava, começou a desconfiar que o marido podia ter uma amante, ou que o marido já não tinha muito interesse por ela, talvez ele já estivesse meio cansado, talvez ele não achasse mais ela tão bonita, talvez ele não a procurasse mais, talvez não fosse mais romântico. Ela começou a alimentar a ideia de suicídio, e ela tomou formicida. E as consequências foram bem difíceis para ela, viu? Foram bem difíceis. Então, nós somos influenciados, sim, pelos espíritos, né? Já perguntava Kardec, na pergunta 464, se nós somos influenciados pelos espíritos, em nossos pensamentos e atos, e os espíritos responderam, muito mais do que imaginais. Na verdade, são eles que vos dirigem. Ou seja, eles estão nos dando sugestões o tempo inteiro, cabe a nós selecionarmos as sugestões que eles estão nos dando e tentar identificar se essas ideias serão para o nosso bem ou para o nosso mal. E rejeitar aquelas que sejam para o nosso mal, não é isso? Com certeza, né? E Paulo também falou isso, né? Que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas são essas nos seus espíritos? Com certeza. Considerando que são dúvida. 30 bilhões de almas no planeta, tem 7 bilhões e meio de encarnados, onde estão os 22 bilhões e meio? Por aí, por aí. Zanzando por aí. Transando por aí e nos influenciando. É verdade. Tá, então já conseguimos colocar isso, entender isso. Não vamos deixar, né, o ditado... A mente vazia. A mente vazia, aquela... Quando a gente estiver assim, nada, pensando, de repente vem um pensamento que não tem nada a ver com você, a gente, rejeita, começa a cantar, começa a orar, diz, né, ou seja, diz que não deixar fazer ninho na nossa mente. É verdade. Como diz um professor meu, os urubus vão pousar na nossa mente. Tem muitos urubus por aí. Não a deixar, gente não pode deixar eles espantar fazerem eles. Ninho. Deixa eles pousarem, espanta. Vamos mas espantar. não deixa fazer ninho. Não deixa não, porque o pensamento vai viajando, daqui a pouco você está, né, numa nuvem negra. Como diz que não a consegue Hilda, sair. ela estava num estado de volúpia. Então a gente vai deixando se envolver por esse... E a gente sabe, né? Quando o pensamento vai levando a gente vai longe. Vai longe. Então vamos cortar isso aí na raiz logo, fazendo uma oração, pedindo a Deus. Isso não me pertence, eu falo assim, isso não me pertence. Ao nosso guia espiritual, para nos ajudar, tirar esse pensamento ruim da nossa cabeça, porque isso não me pertence. Não é verdade? Não podemos deixar criar ninho na nossa cabeça. Agora, vamos supor, né, como você falou, que a pessoa conseguiu, né, se suicidar. Quais são as consequências espirituais quando esses espíritos chegam lá no mundo espiritual? Nossa. Que eles fazem isso, como você falou, num ato de desespero, achando que os problemas vão acabar. Olha, acaba, Rosana. A primeira grande decepção do suicida é saber que ele não matou a vida. A vida é imatável, não sei nem se existe. A vida é imorrível. Que continua vivo. Ninguém morre. Ele matou o corpo, mas não matou a vida. Mais do que isso, ele vai ter que se defrontar com essa decepção de que ele não matou a vida, de que ele não resolveu os problemas e que agora ele tem mais um problema muito sério, que é a responsabilidade por ter dado cabo da vida física. E aí, no livro Estante da Vida, também pelo Irmão X, psicografia de Francisco Xavier, o Irmão X, ele era um jornalista no plano espiritual. Então, tem muitos livros dele, inclusive esse, em que ele entrevista vários espíritos em várias situações e trazem o resultado dessas entrevistas e coloca no livro. E aí ele entrevistou essa dona de casa que tomou formicida porque achava que o marido estava com outro. Aí o que acontecia? Eu vou ler as perguntas rapidinho e ser o mais sucinta possível. Então o Irmão X pergunta para ela, você possuía alguma fé religiosa? Bom, eu era católica. E você orava? Não, assim, eu
orava, mas eu não frequentava o templo, eu me dizia católica, mas eu não tinha aquela fé grande, não, né? Quando o seu corpo morreu, você ficou consciente ou inconsciente? Eu fiquei absolutamente consciente. Eu queria gritar, eu queria pedir socorro. O meu marido e meu filho desesperados em torno do meu cadáver, me balançando, eu acompanhando tudo, e eles pedindo para eu acordar, massageando meu peito e procurando socorro, e finalmente veio o rabecão. Quando veio o rabecão, eu vi que meu corpo foi jogado de qualquer maneira e eu senti os solavancos do rabecão. Pior do que isso, cheguei lá no necrotério, me colocaram numa geladeira. E eu sentindo tudo isso, porque por um fenômeno muito estranho de repercussão, e o Espiritismo explica o que é a repercussão. Como você matou o corpo e você ainda tinha muito fluido vital, você ainda tinha muito ectoplasma, tudo que acontece no seu corpo físico, o espírito sente. Então, ela foi colocada na geladeira, devia ser abaixo de 0, e ela morreu de frio. Quer dizer, não morreu porque já tinha morrido, mas sentiu muito frio. Ela sentiu muito frio. Depois, os legistas pegaram o corpo dela, sem nenhum cuidado, tiraram a roupa dela e ela se sentiu invadida na sua feminilidade. Eles não tiveram o menor cuidado, não tiveram o menor respeito pela feminilidade dela. Jogaram num lugar frio e abriram as entranhas dela para fazer a necrópsia. É necrópsia que fala? Necropsia. Autópsia. E aí, abriram as entranhas dela, de fora a fora, e ela sentiu o corte do bisturi ou da lâmina. Mais do que isso, jogaram uma água fria nas entranhas dela. Nesse momento, ela lembrou quando ela era criança e na fazenda o pai ou os avós matavam os animais e era exatamente assim que eles faziam. Eles lavavam as vísceras. Ela sentindo isso tudo. E aí ele pergunta se ela recorreu à prece. Ela orava igual uma louca, mas ela não sabia o que estava falando. Ela orava mecanicamente, mas não sentia a oração, né? E se ela percebia parentes ou amigos desencarnados, a gente nunca está sozinho, tá? Por mais que a gente faça bobagem, por mais que a gente faça besteira, a gente jamais está sozinho, porque a misericórdia de Deus é maior do que a sua justiça. E aí, claro que amigos desencarnados estavam ao lado dela, mas ela não percebia tamanha dor que ela estava sentindo. Ela assistiu o próprio enterro, claro, com horror, e ela foi obrigada a ficar jungida, ligada aos seus despojos carnais durante todo o tempo que aquele corpo ficou enterrado, que dura aproximadamente 3 anos. Então, ela sentiu o corpo sendo consumido, ela sentiu o cheiro nauseabundo que vinha de um corpo em putrefação, ela sentiu tudo aquilo. Muito bem. Quando o corpo havia sido consumido, finalmente ela conseguiu sair do túmulo. Tudo isso ela fala na entrevista. E ela ficou em pé no túmulo. Finalmente, ela não tinha mais aquela tortura. E aí ela vê se aproximarem alguns espíritos e falaram que eles eram os julgadores, eles eram donos da justiça no mundo espiritual. Que o suicídio era uma coisa gravíssima e que ela seria levada às cortes, que ela seria julgada. Ela foi colocada, ela foi julgada, foi condenada e ficou numa caverna anos a fio. A gente imagina que ela ficou nessa caverna pela quantidade de anos que ela deveria continuar na Terra. Então, se ela se suicidou aos 32 anos, se ela tinha que desencarnar, estou supondo, cada caso é um caso, eu já disse anteriormente, cada caso é um caso, as motivações são diferentes, o tipo de suicídio são diferentes, mas, assim, mais ou menos, os suicidas passam pelos mesmos tipos de tortura e de sofrimento. Vide Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, que conta a saga de vários espíritos que viveram no Vale dos Suicidas, se encontraram lá, e também no livro Céu e Inferno, na segunda parte, onde tem as comunicações de vários espíritos, lá há comunicações de espíritos suicidas, onde eles relatam os sofrimentos pelos quais eles passaram, né? Então, então, os espíritos, eles passam por tudo isto no mundo espiritual. Bom, e sabe então que as consequências são muito ruins, desagradáveis, terríveis para as pessoas que se suicidam. Mas existe, lá no Vale dos Suicidas, socorro.
Claro. Eu gostaria que você falasse desse socorro, de quem é responsável por esse socorro Nossa. e como ocorre esse socorro. Então, olha só. Essa personagem que eu relatei, depois de muitos anos de sofrimento, muita prece, muito arrependimento sincero, porque o arrependimento pode ser da boca para fora, não, gente. É verdade. Tem que ser sentido, tem que ser real. Depois de muita prece, muito sofrimento, muito arrependimento, ela foi socorrida. Eu estou imaginando, não sei se foi o caso dela, porque o irmão X não conta, provavelmente ela foi socorrida lá mesmo no Vale dos Suicidas. A misericórdia divina está presente em todo lugar e também no Vale dos Suicidas. Uma vez que eles percebam que o espírito já se arrependeu de verdade, a misericórdia está lá pronta para socorrê-lo. E no mundo espiritual, onde há muita dor, existe a Universidade Maria de Nazaré, que é uma universidade guiada ou orientada pela própria mãe de Jesus, que não está no céu, mas está junto aos sofredores. É uma universidade onde eles acolhem carinhosamente todos os suicidas que já estejam em condições de serem socorridos. Eles são tratados, as suas feridas são cicatrizadas, são tratadas, eles recebem muita orientação, recebem muito cuidado. Muito amor, né? Muito amor. E eles se preparam para uma nova reencarnação, onde eles serão completistas. O que são completistas? Voltando ao caso da irmã que se suicidou aos 32 anos. Se ela precisava viver na Terra, por exemplo, 52 anos, ela ficou devendo, digamos assim, à própria consciência 20 anos. Então, ela vai reencarnar e vai viver 20 anos na Terra para completar aquele período que ela sustou da sua própria caminhada evolutiva. Então, essa seria uma das consequências espirituais. Quais seriam as outras? Para a gente fechar o programa. Então, existem as consequências espirituais que a gente falou, mas mais do que a consciência, mais do que a agressão à própria consciência, o que é a consciência? É Deus em nós. Então, quando a gente se mata, a gente não está agredindo a Deus. Nós estamos agredindo a Deus em nós. Nós estamos agredindo a semente divina que tem em nós, que foi colocada por Deus. Nós temos o DNA de Deus para sermos felizes, para sermos prósperos enquanto espíritos, para sermos perfeitos, conforme Jesus nos dizia, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai espiritual. Então, nós nascemos com esse DNA que nós temos que desenvolver. Então, na medida em que nós matamos o nosso corpo, que não é nosso, que foi um empréstimo, nós agredimos a própria consciência. Então, nós, assim, ficamos devedores dessa consciência. E nós precisamos sofrer as consequências do ato do nosso suicídio para que a gente aprenda pela própria dor essa, que não é imposta por Deus, mas nós mesmos pedimos a dor. Nós mesmos pedimos a dor. Para nós nos liberarmos desse peso consciencial. Porque esse peso consciencial não nos deixa ser felizes. Não nos deixa avançar. Então, no livro Religião dos Espíritos, capítulo 48, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem algumas colocações desse Espírito para nos orientar. Então, ele diz o seguinte: os resultados não se circunscrevem somente aos fenômenos de sofrimento íntimo, mas também sofrimentos de origem carnal, com impositivos de reajuste em existências próximas. Então, o corpo físico, na próxima reencarnação, ele será como uma célula, da qual o espírito não conseguirá se evadir. E essa célula, como toda célula, provavelmente não será um lugar agradável. E ele vai receber um corpo sujeito a enfermidades e inibições, de acordo com o tipo de suicídio que ele cometeu, direto ou indireto. Por exemplo, o tipo de calamidades. Ele pode sofrer mutilação, nascer sem braço, sem mão, sem perna, sem braços, com deficiência auditiva, deficiência visual, com câncer,
surdez, murdez, cegueira, loucura, que isso é uma terapêutica para a alma. Os que se envenenaram, dependendo do tipo de tóxico, renascem trazendo afecções valvulares, achaques do trato digestivo, doenças do sangue, disfunções endócrinas, como também males de gênese obscura. Os que incendiaram a própria carne, tacaram fogo no corpo, amargam as agruras da ictiose ou do pênfico. Os que se asfixiaram por gás, ou jogando-se no leito das águas, ou nas correntes, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias. Os que, como enfisema ou cistos pulmonares. Os que se enforcaram podem nascer com distúrbios do sistema nervoso, com neoplasias, paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o próprio crânio ou deitaram a cabeça sob as rodas de veículos experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam ao cretinismo, às doenças mentais, à loucura ou aparecem portando padecimentos de distrofia muscular progressiva ou osteite difusa. Então, e a lista é grande. A gente poderia falar de muitas enfermidades. Então, o que a gente tem que resumir disso tudo aí é que todas essas doenças, né, que pessoas, crianças nascem, tudo tem um porquê, tem uma razão, tem uma consequência devido, a muitos casos, a isso aí. De suicídio. De suicídio. Então, como a justiça divina ela é perfeita, como ela falou aqui, não é Deus, Deus não pune a ninguém, e sim somos nós mesmos, nos colocando para que nós possamos entrar em harmonia com a lei divina. Essa então, porque é educativa. As leis divinas são educativas. E não punitivas. E não punitivas. Então, nós viemos aqui para acertar aquilo que nós mesmos fizemos de errado e nós mesmos temos que consertar. Não é assim aqui, na nossa vida aqui? É. Quando nós erramos, não temos que consertar? A gente é responsabilidade, não é o outro. Então, acontece a mesma coisa na próxima vida. Então, se explica essas diferenças, porque a gente vê uma criança doente, uma criança com uma leucemia, uma criança lá no INCA, ou a gente fica assim... Com um transtorno mental. Por que essa criança está passando por isso? Nada, Deus, inocente. Pô, Deus é injusto? Não, Deus é justíssimo, Deus é Pai, a sua lei é de amor, e jamais Ele vai permitir que um filho dele sofra por Ele, mas sim em consequência dos nossos próprios atos, das bobagens que nós fazemos diariamente. Então, isso é que nós temos que entender. Que Deus... Nós temos que entender que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. E ninguém colhe por nós. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Meus queridos amigos, nosso programa terminou. São 19h30 em ponto. Então, gostaria que você, Rosana, desse suas palavras finais ao nosso público. Então, meus amigos, o suicídio é uma coisa que impacta muito a gente. Cada vez que eu sei que eu tenho conhecimento que alguém se suicidou, eu me recordo de tudo isso que eu falei aqui, de todos esses conhecimentos. E eu oro, assim, sofridamente por esse espírito. E peço a Deus que os bons espíritos o acolham, a acolham, que lhe dê oportunidades para que eles possam se arrepender e que, sobretudo, leve em consideração a ignorância. Porque a gente erra muito mais por ignorância das leis divinas do que exatamente por maldade. Se a gente soubesse as consequências dos nossos atos, muitos deles nós não cometeríamos, sabe? Como dizia Jesus no alto da cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É isso. Ok. Então, nós terminamos pedindo a Deus, né, que nós possamos ter, né, conseguido tirar o máximo de dúvida das pessoas. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem mandar uma pergunta aí para o WhatsApp, 999-691632, que nós vamos responder com todo carinho. E semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo Paulo Jorge, do Centro Espírita Trabalhador Jesus,
e vai falar sobre Jesus renovando atitudes. Lembrando que, a partir da semana que vem, segunda-feira que vem, dia 30, o nosso programa irá começar às 19 horas. Então, fique atento aí no novo horário do programa Espiritismo em Foco. 19 horas. Avise a todos os amigos, as pessoas, que semana que vem, segunda-feira, não mais às 18, e sim às 19 horas, programa Espiritismo em Foco, continuando com esse trabalho com quase 10 anos no ar. Um abraço a todos, um beijo no coração, que possamos refletir tudo isso que nós ouvimos aqui e que possamos, com esse conhecimento, ajudar as pessoas. Que a nossa maior função, melhor coisa que nós podemos fazer, estando aqui, é ajudar ao próximo. E o meio é conhecer. Hoje nós conhecemos um pouquinho que nos dá a oportunidade de conhecer, de ajudar alguém que esteja pensando no suicídio. Então, vamos pensar nisso e entender que pode acontecer dentro da nossa casa, com o amigo, conhecido, ou até mesmo com a gente. E que nós precisamos ser acolhidos, amados, respeitados, entender que Deus é Pai e não carrasco. Que Deus quer que todos os seus filhos sejam felizes. E nós temos que fazer a nossa parte. Um beijo no coração de todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.